Oi pessoal, vocês viram aí jogando Lotus, Lotus 2, e eu estava jogando aqui nesse Amiga, tá? Na verdade, esse Amiga aqui, ele é um projeto de nome Minimig, tá? Então ele também, como para quem acompanhou aí o projeto com o MSX, né, o Micro MSX, esse daqui ele é o Micro Amiga, né, comumente chamado de Minimiga, tá? E ele utiliza eletrônica mais moderna, né? Não tão moderna assim, porque alguns componentes aqui são obsoletos, tá? Mas ele é uma eletrônica mais moderna do que a eletrônica do Amiga, do computador da Commodore, tá? E ele também desperta aqui um, um sentimento aí de nostalgia, porque eu sempre quis ter uma amiga quando eu era menino e eu tinha uma MSX, né? E eu via o Amiga e trabalhava numa lojinha que tinha Amiga, vendia joguinho de Amiga. E eu sempre quis ter um e nunca tive condição de ter um. Então, agora a gente está montando aqui mesmo que seja com o FPGA, tá? Bom, ele tá ligado aqui, deixa eu desligar aí para me mostrar, apresentar para vocês. Eu tenho duas plaquinhas aqui que foram montadas, tá? E aí eu quero mostrar para vocês aqui quais são os componentes, tá? Bom, o coração aqui do Minimig, né, é o FPGA, né? Ele é um FPGA da Xilinx, ele está aqui, né, no centro, né? Na verdade, no centro, um pouquinho deslocado aqui, mas ele é o maior circuito integrado que eu tenho aqui. E ele é um FPGA até bastante grande, tá? Ele tem 400K unidades lógicas, tá? Então ele é capaz de rodar muitos cores, né? Mas ele está rodando aqui o core do Minimig. Isso porque ele está sintetizando todos os chips especializados da Commodore, né? Então o chip de som, Paula, e aí os demais chips que são necessários para fazer a sintetização de todo o hardware do Amiga 500, né? Então esse cara é o chip principal, que é o Spartan 3 da, da, das Xilinx, tá? Bom, eu falei dos chips especializados, né? O Denise, Agnes, Paula, Gary, etc., que são os chips que estão aqui dentro, rodando dentro da sintetização do FPGA, mas o processador 68000 ele está aqui separado, tá? Então ele é uma versão que o pessoal fala que é uma versão, é um MC68 SEC000. Ele além de ser um 68000 que roda em 3.3 volts, né? Justamente para eu conseguir rodar ele junto do FPGA sem ter que fazer uma conversão de voltagem, né? Ele também é dito um processador estático. Isso por quê? Porque eu posso rodar ele numa frequência, né, num clock variável, tá? Então eu posso definir o clock básico até um clock de 40 MHz se eu quiser. Então, dependendo do firmware, né, que eu estou rodando aqui dentro da sintetização dentro do FPGA, eu posso aumentar ou diminuir o clock que eu estou rodando as instruções no processador 108000 que eu tenho aqui, tá? Bom, eu também tenho dois chips de RAM, tá? São dois chips que estão aqui, eles dão um total de 2 megabytes para a minha placa, tá? E aí, o que a gente faz aqui é o seguinte, 500 megabytes, né, são utilizados para rodar, desculpa, 2 mega, né? Então, 500K, né, a gente usa para poder rodar o Kickstart, tá? Então, o que acontece é que no começo da execução aqui, eu vou explicar para vocês daqui a pouco, o Kickstart ele é copiado do SD card, tá? A ROM do Kickstart, para uma área específica na memória RAM. E aí essa área ela é protegida, né? E aí o Kickstart reside nesses 500K, tá? E o restante, 1.5K, ele é dividido entre chip e fast RAM, né? Para quem conhece aí de Amiga, muito mais que eu, tá? Tem esses dois tipos de memória que são utilizados pelo Amiga e ele é dividido aí, esse restante para o uso dessas duas, para chip e fast RAM, tá? Bom, aqui eu tenho também, na versão original do Minimig, tá? Eu tenho um microcontrolador PIC, tá? Então esse microcontrolador da Microchip, né, um microcontrolador PIC, ele é bem antigo, tá? Isso aqui foi muito difícil eu conseguir esse PIC aqui, tá?
mas ele faz parte do projeto original do MIDI-MIG, né? Essa daqui é a placa 1.1, tá? A 1.0 e a 1.1 foram feitas pelo Dennis Van Witter, tá? E depois, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que tem placas 1.3, 1.8, 1.9. A partir da 1.3 foi feita por uma pessoa lá no Canadá, eu esqueci o nome dele aqui agora, tá? E ele vende as placas, tá? Inclusive a 1.9 ele vende por $350 hoje a placa no MIDI-MIG, tá? Mas essa daqui é a versão disponível open source. Até uma crítica que eu faço se você utiliza, eu não tenho problema nenhum com o pessoal vender, não tem encrenca nenhum, mas se você utiliza um projeto open source e você faz melhorias no projeto, retorna o projeto para a comunidade, obviamente, né? Mas não é o caso desse especificamente. O projeto das placas mais modernas, ele é um projeto fechado, tá? Mas o que o PIC faz, né? O PIC, a primeira coisa que ele faz ele é que cuida da execução inicial, né? O 68.000, na hora que ele começa a executar a partir do endereço 0, né? Obviamente ele não tem nada para executar ainda, tá? Então o que o PIC faz? O PIC, a primeira coisa que ele executa é um programinha, ele copia para a memória um programinha em assembly de 68.000 para que o 68.000 comece a executar, tá? Então ele faz um papel aí de BIOS, né? Então ele cuida das primeiras execuções do 68.000, tá? E ele faz também o papel de configuração do firmware do FPGA. Então, aquilo que a gente faz no MSX, por exemplo, no micro MSX, com aquela configuração serial, naquela flash de configuração serial, aqui quem faz é o PIC. O PIC ele pega o arquivo binário da sintetização que está dentro do USD, e a primeira coisa que ele faz é copiar isso para o FPGA, e aí ele faz a configuração das unidades lógicas do FPGA para que ele execute a sintetização. Tá? E aí depois, logo em seguida, ele copia para a memória, para a área específica da memória, as instruções dos 8000, tá? As instruções iniciais dele, e a partir daí ele também faz a cópia do Kickstart para aqueles 512K que eu mencionei antes aqui dentro da memória. E aí os 80, desculpa, não os 80, né? Aqui não tem os 80. O 100.000 pega então e começa a executar o Kickstart, que é o programa inicial do Amiga. E aí ele apresenta aquela tela da mãozinha lá com o disquetinho do Amiga, se você está usando o Kickstart 1.3, ou aquela tela mais rosa lá que tem o Kickstart 3.1. E, bom, ele remula aqui, ele simula, né, sintetiza um Amiga 500, tá? Então eu já falei para vocês, então o PIC ele tem um papel fundamental, porque ele faz esse papel de BIOS aí, né? Ele coloca as instruções iniciais para os 68.000, ele copia a configuração do Xilinx, do Spartan para ele iniciar, ele copia o Kickstart para a área específica da memória para o 108.000 começar a executar o Kickstart. E ele tem aqui um oscilador, né, que é de 20 MHz, que ele roda a 20 MHz, tá? Para fazer isso. Bom, o que mais que eu tenho aqui nessa plaquinha, tá? Eu tenho duas entradas de joystick, tá? Joystick compatível com Atari, né? Então aqui são entradas DB9, tá? Eu tenho uma entrada serial, e aí para fazer a configuração do PIC, tá? O PIC ele pode ser configurado com esses programadores que a gente tem, né? Então, programadores comuns aí, quem mexe com eletrônica, normalmente tem um programador de EPROM, né, ou de Flash, que é esse TL866, tá? Até foi novidade para mim, antigamente esses TL866 não configuravam o PIC, né? E agora, desde não sei quando, eles configuram o PIC também. Então você atualiza aí a versão do firmware dele, né, e ele passa a ter o PIC da microchip, vários PICs diferentes dentro da lista de chips configuráveis dele lá. Ou então, se você não tiver um TL866, tá? Também pode ser um programador específico para o PIC, que é esse daqui. Então, o que aconteceu comigo foi que eu não sabia, né, que o TL866 configurava PIC. Eu acabei comprando um desse. E aí depois eu descobri que ele faz, porque na minha época mesmo, o PIC não configurava no TL866.
Bom, mas aí configura-se esse cara, se quiser, também pela interface serial. Aí basta colocar um cabo no modem aqui, e aí entra via terminal, tem um bootloader, né, chama Tiny Bootloader, e aí ele carrega também o firmware do PIC, né? Que na verdade é a única coisa que a gente precisa programar para iniciar a placa. Eu programo o PIC e copio os arquivos do FPGA e o Kickstart para dentro do SD card. E aí o PIC é o único que precisa de programação. Ele roda, copia o firmware para cá, copia o programinha inicial do 68.000 para memória, copia o Kickstart para memória, libera tudo e aí eu posso executar o amigo, tá? Bom, o que mais? Então essa porta serial, ela tem um SP3232, que é esse circuitinho aqui, que faz a controle da porta serial, tá? Eu tenho um jack de 3.5mm para som estéreo, né? O Paula, que é o chip especializado de som, ele gera os sinais aí digitais que são convertidos depois para analógico e passa para cá eu acho que é analógico, tá? Mas ele funciona aqui no jack 3.5. Eu tenho um sinal de vídeo VGA que pode ser configurado para 31 ou 15 kHz, tá? Então aqui você chaveia ou para 15 ou para 31. Então você troca aqui, ele está em 31, troca aqui, ele está em 15. Tá? Que mais que eu tenho aqui? Bom, basicamente é isso, tá? Tem um conjunto de resistores aqui, por exemplo, eu tenho o sinal de vídeo digital, então eu tenho uma série de resistores aqui para configurar ele, o clock, etc. Tal. Ah, tá, tem aqui é o circuito gerador do clock principal, tá? Da máquina, né? Do 68.000, etc. Tá aí do FPGA. E aí eu tenho um oscilador de 4.43.619. E aí eu tenho um circuitinho, é um 4060, que é um circuito divisor e contador, né? Então o que ele faz é multiplicar o clock várias vezes ou reduzir o clock várias vezes. Então ele manipula o clock básico para gerar clocks proporcionais ao oscilador que eu tenho aqui. Tá? Bom, é uma placa relativamente simples, tá? E ela tem... como é que eu faço para poder carregar os disquetinhos de Amiga nela, né? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Bom, ela tem um programa, tá? Que funciona em conjunto do PIC com o FPGA, que é um on-screen display. Então, o on-screen display, você aperta F12, ele permite que você selecione os arquivos ADF que estão armazenados aqui no cartãozinho, tá? Bom, probleminhas aí da placa, né? Com o PIC é um microprocessador muito antigo, tá? Então eu sou obrigado a usar um FAT16 aqui, partições até 4 GB dentro desse cartãozinho, tá? A primeira vez que eu carreguei um primeiro firmware aqui era a partição de 2 GB. Tá? Depois eu consegui uma versão que permitia 4 GB. Tá? E aí o que aconteceu foi que eu preferi aqui parar de usar uma alternativa para o PIC. E aí foi de onde surgiu aqui essa plaquinha, tá? Que foi a que eu estava usando aqui no vídeo que eu gravei antes do Lotus. Tá? Então, vou mostrar para vocês. Essa placa aqui, o que ela faz? Ela usa um microprocessador da Atmel, tá? Que é bem mais moderno que o PIC. Esse aqui ainda é fabricado, tá? E ele roda num clock aqui de 18 MHz, tá? E o que ele faz como ele é muito mais moderno, ele tem muito mais funcionalidades. Então ele já permite que o cartão tenha faixa 32, ele permite que eu tenha nomes longos para os arquivos ADF, tá? Que eu tenho mais arquivos por cartão, posso ter um cartão maior. Então o que ela faz, ela encaixa no socket do PIC, né? Então aqui está a plaquinha, né? Ela encaixa no socket do PIC e ela simula o PIC, só que de uma maneira muito mais eficiente, tá? E aí eu posso carregar o firmware dela também aqui pelo USB, tá? Bom, como é que funciona aí a plaquinha, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou ligar ela aqui, tá? Então o que ela vai fazer aqui agora, ela pisca aqui, porque o PIC, na verdade o PIC não, né? Esse controlador ARM aqui, ele rodou e ele copiou o firmware do FPGA, copiou o Kickstart para a RAM e aí ele iniciou o boot da Amiga. Se eu for lá na tela do Amiga, vocês vão ver que ele está aqui no Workbench, né?
E aí eu consigo, então, agora apertar o F12. Se eu aperto o F12 aqui no meu teclado, ele abre o On-Screen Display, tá? Que é gerado pela combinação que tem um código no Altera, tá? Desculpa, no Xilinx, no Spartan e também no ARM, tá? E aí eu seleciono o DF0, eu tenho uma pastinha Games dentro do meu cartão, e aí aqui eu posso escolher o jogo que eu quero, né? Então aqui eu vou rodar o Battle Squadron, então eu aperto aqui, ele já deu o boot lá, que é como se eu tivesse inserido o cartão o disquete no drive, né? E aí ele começa a executar. Você vê que ele tem uma outra luzinha aqui, que é quando ele faz uma operação de disco, ele pisca essa luzinha, tá? E aí ele está fazendo o carregamento a partir lá do cartãozinho, tá? E aí ele já entrou aqui no Battle Squadron, daqui a pouco vai começar a tocar a musiquinha. Não sei se eu tô capturando a musiquinha aqui, desculpa. Aí ele vai rodar o Battle Squadron. Se eu quiser, eu posso rodar o menu também por esse botãozinho. Se eu apertar esse botãozinho aqui, mostra lá o menu. Então eu posso aqui apertar o reset, aí ele dá um boot e vai voltar de novo lá para a telinha do Kickstart, tá? Aqui vai aparecer o Kickstart aqui. Voltou lá para a tela do Kickstart, tá? Bom, o que nós vamos fazer? Eu montei duas placas e essa aqui não está funcionando. Então, por alguma razão, essa daqui não está gerando vídeo. Essa aqui está perfeita, tá? Já. Mas eu também já tive problemas com ela, tá? Na geração do vídeo. E aí eu estou bem desconfiado do que é o problema com essa daqui, mas eu vou mostrar para vocês aí como é que eu vou fazer para resolver o problema dessa outra placa, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é desligar essa daqui. Tá? Vou desligar aqui o som. Ah, tá. Essa placa ela tem mouse e teclado, né? Como o Amiga precisa do mouse, né? O mouse é fundamental pro Amiga, então ele tem duas entradas aqui, uma PS2, né? Duas entradas PS2, uma de mouse e uma de teclado. Aqui eu vou tirar meu joystick. Vamos separar essa placa aqui. E aí eu vou ligar essa daqui para vocês verem o problema com ela, tá? Bom, se eu rodo com o pique, ela também não vai dar vídeo, mas vamos mostrar para vocês aqui. Vou ligar o teclado. Vou ligar o mouse, nem precisaria não, mas eu vou ligar também. O vídeo aqui. Som. E aí vamos ligar ela. Então, o que essa daqui fica fazendo, ela tá piscando aqui. Aí eu mexi no pique, ele parou. Como se não tivesse reconhecendo o cartão, tá? Só que esse cartão, ele tá formatado com FAT16, tá? Então era pro pique ter reconhecido esse cartão aqui. Tá? Então ele fica piscando com um clique, um pisca, é como se ele não tivesse reconhecido a FAT16 aqui. Eu estou desconfiado que eu tenho que fazer uma operação de 2, tá? Mas eu já abandonei o pique em detrimento aqui da minha plaquinha, que é muito mais moderna. Eu já fiz inclusive até duas, tá? Então o que eu vou fazer agora, eu vou tirar o pique, tá? Aqui. E vamos encaixar essa plaquinha no lugar. Sem querer eu tirar ela aqui, ela tortou. Vou colocar ela aqui. Encaixado. E vamos ligar ele. E aí agora faz a mesma coisa. Ele vai copiar lá o cara e ele fica piscando desse jeito aqui, tá? 2, 3, 4, 5, 6. 5. Bom, deixa eu ver o que são 5. 5 piscadinhas são... Eu tenho um documento aqui, vou até mostrar para vocês. Onde eu documentei tudo que eu acabei de falar para vocês aqui, inclusive os passos para configurar tudo, tá? E aqui eu coloquei 5 é um FPGA Configuration Error, tá vendo? Então o que eu vou fazer aqui é grande chance do arquivo de configuração que está nesse cartão está melado, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, eu vou desligar e vou pegar o outro cartão que está na outra placa aqui, que já está legal, depois eu vou fazer só uma cópia dele. Então eu vou colocar aqui o cartão e vamos dar um boot nele. Ele vai carregar então o FPGA. Um, dois, três, quatro, 5. Continua falando que está com erro.
É estranho. Erro de configuração do FPGA. Vamos colocar essa outra placa aqui. Só para ver se não é um problema do firmware dessa daqui. Se for, a gente vai programar ele aqui, mas vou colocar essa outra placa. Ó, provavelmente tem um problema na programação do firmware dessa aqui. Então a gente vai arrumar ele para ele ter o mesmo firmware dessa outra, tá? Bom, mas aqui vamos fazer o seguinte, eu vou colocar ele aqui no... Você vê que o que é o problema dessa placa, né? Obviamente ela tem um problema de clock, tá? Porque eu sei que tem um sinal de vídeo, que vocês estão vendo que o sinal tá azul, mas ele não tá conseguindo sincronizar aqui na minha placa de captura, tá? Então, provavelmente o circuito de clock que está aqui está com algum problema, tá? Então o que eu vou fazer aqui agora é tirar esse cara aqui. E eu já desconfio que seja, porque eu tive o mesmo problema na outra placa também, tá? Essa aqui é o que está funcionando, então eu já vou guardar ela aqui. E a gente vai programar essa daqui com o firmware também junto aqui, tá? E aí eu desconfio que seja algum problema aqui. E aí o problema que eu acho que é que eu fiz uma compra desses 4060, tá? E todos que vieram desse mesmo lote, e eu vou mostrar para vocês aqui no microscópio, todos os circuitos que vieram desse lote, e aqui eu tenho dois deles aqui com problema já, tá? Que foram dois que eu testei na outra placa, nessa daqui, né? Todos esses caras, eles vieram com algum problema de qualidade mesmo, tá? Então aqui, deixa eu chavear aqui para o microscópio para vocês verem. Vou tentar mostrar aqui o circuito. É esse CD4060 que está aqui, tá? Esse cara, ele tem algum problema, tá? Esse cara aqui, né? Porque esse outro que eu coloquei aqui, ele funcionou. E esse daqui, ele por alguma razão não funciona, tá? E aí eu cheguei a fazer um teste, ligando aqui, eu vou ligar a placa, tá? Ela obviamente não vai dar boot, mas ela tá ligada aqui, né? Ela não dá boot porque não tem o pique, né? Mas o circuito de clock deveria estar gerando clock, tá? E ele gera clock nesse pino aqui. Nesse pino, ele deveria gerar um clock de 8 ponto alguma coisa, tá? Por volta de 8, tá? Ele deveria estar gerando nesse pino aqui. E ele não gera. E eu vou mostrar para vocês aqui no osciloscópio o que ele está colocando ali. Vamos pegar aqui a ponta de prova do osciloscópio. Vou colocar aqui no ground. E aí, vou tentar mostrar para vocês aqui a telinha do osciloscópio. Vou colocar lá naquele pino. E você vê que ele está sem gerar clock nenhum. Lá naquele cara. Então, em princípio, não tem nada sendo gerado naquele cara, tá? Bom, acho que deu para vocês verem. Deixa eu voltar aqui agora então para essa outra tela. Tirar aqui a ponta de prova da área de trabalho. E voltar com ele para cá. Então o que nós vamos fazer aqui? Eu vou
tirar esse cara aqui e a gente vai substituir ele por um que eu tenho certeza que está funcionando, tá? Então, vou tirar o cartão, que eu não quero estragar ele. E vamos trocar aqui para o microscópio. Estou aquecendo aqui o circuito, né? Tirei aqui, desligar a estação de ar quente. E agora eu vou limpar aqui. Mas antes, enquanto eu esfrio um pouco ali, porque muitas vezes eu já vi o pessoal acaba de tirar o circuito, já mete o álcool isopropílico ali e aí acaba às vezes até rachando a PCB. Já vi casos assim. Mas nós vamos, enquanto ele esfria um pouco, eu vou pegar aqui um circuitinho pra gente, desse aquele cara lá, 4060. Aqui. Já separei um outro aqui. E aí agora a gente vai fazer uma limpeza lá. Ok. Só um pouco de fluxo. E agora com o ferro de solda, eu vou fazer uma preparação aqui da superfície. Deixa eu ligar aqui meu exaustor. E aí agora vamos pegar o CI novo. Tentando capturar para vocês. E aí não estou na melhor posição aqui para mim. Eu vou ter que virar ele aqui.
Bom, aparentemente todas as perninhas estão soldadas. Aí agora a gente vai limpar de novo. E aí o que eu vou fazer agora é tentar medir novamente o clock. Bom, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Vou colocar o osciloscópio novamente aqui. Vamos reconectar a ponta de prova. Então eu vou ligar o ground aqui. E vamos ver se ele vai gerar. Coloquei aí agora, se eu colocar lá no osciloscópio, olha a diferença agora. Ele está gerando um clock de 4.46, na verdade, tá? O que eu falei antes é errado, ele não gera 8 aqui não. Eu achei que ele já estava multiplicando aqui para gerar o clock dos 68.000, mas na verdade não, é um clock de 4.46 que sai exatamente aqui na perninha 9 do 4060. Então esse 4060 tá beleza. Então agora o que a gente vai fazer é desconectar tudo aqui. E eu vou colocar a placa que não está funcionando, só para ver aqui, mas isso aí a gente vai programar ela. Tá? Vamos ver se ele vai gerar vídeo. Vou tirar isso daqui. Vídeo. Não vou colocar o teclado agora não. Aqui vamos só ligar. Ver se ele... Ah, tá sem cartão. Então vamos colocar um cartão lá. E vamos ligar aqui. Tá vendo? Ele está com uma versão do firmware incompatível com... Eu acredito que seja uma versão incompatível com a versão do firmware que está rodando aqui nesse carinha. Então o que a gente vai fazer é programar ele, tá? Então como é que a gente programa essa plaquinha filha aqui, essa plaquinha ARM, tá? Eu vou fazer um cabo USB, mini USB, né? Não é micro USB. E aí o que eu vou fazer é, eu preciso ligar aqui o jumper 1, tá? Que ele está indicado como teste, e ligar a placa e contar até 10, tá? São 10 segundos para que esse ARM, esse microprocessador ARM, ele entre no modo no bootstrap de configuração dele, tá? E aí quando a gente faz isso durante 10 segundos, a próxima vez que eu conectar um cabo USB aqui, ele vai aparecer um novo dispositivo no meu PC. E aí esse novo dispositivo é que a gente vai usar para fazer a programação, tá? Bom, já deu 10 segundos aqui, então agora eu vou desconectar. E aí eu vou voltar a configuração dele para o padrão. Tá? E aí a gente vai conectar este cara aqui. E conectar no meu PC. Bom, agora quando eu ligar aqui, ele já fez um barulhinho, não sei se vocês escutaram, mas ele já fez um barulhinho no meu PC que ele achou um novo dispositivo, tá? E aí a gente usa um software, deixa eu chavear o PC para mostrar para vocês, tá? Eu uso um software da Atmel, o SunBA, né? Que faz a programação desse cara. E aí vocês já viram aqui que ele já detectou que na CON 5 eu tenho conectado a placa, tá? E aí eu tenho que selecionar também qual é o microprocessador. Esse aqui é um AT91 SAM 7S256EK. Tá? E aí eu vou conectar nele. Ele já identificou que o processador está lá, que o microprocessador está lá, e ele abriu essa outra tela. Tá? Aqui o que a gente precisa fazer é carregar a versão do firmware que eu vou programar nele. Tá? E é exatamente essa daqui. Tá? Já está até na minha pastinha aqui, é a
versão 09.09.11, tá? Então eu vou carregar ele aqui e vou dar um send. E aí ele vai pegar e vai programar lá, não quero bloquear ele. Ok, ele já fez a programação. Para a gente garantir que tudo ok, eu mando comparar o arquivo com a memória. E aí ele falou que fez um match exato lá. Então é super simples, esse é o procedimento para fazer a programação, tá? Aqui nessa pastinha, tá, gente, eu tenho, deixa eu voltar aqui uma pastinha, aqui. Eu tenho o firmware do ARM, tá? E o firmware do Minimig que coincide, eles precisam coincidir um com o outro, tá? Então esse cara aqui, se eu estou usando o firmware 09.09.11 do ARM, eu também tenho que usar o 09.09.11 do FPGA, tá? Bom, mas aqui já programou a placa, então vamos voltar lá para... Então a gente vai ligar aqui a placa, né? Vamos colocar a plaquinha que a gente acabou de programar. E aí ligar aqui a energia. Vamos ver lá se vai gerar alguma coisa. Gerou só uma tela azul, mas pelo menos agora já não está mais com aquele problema de sincronia, né? Não está na lateral, não está mais mostrando aquela interferência preta, né? Mas aqui mesmo esperando ele não está aparecendo, parece que não está carregando o Kickstart. Vamos ligar o boot de novo. Realmente não tá carregando o Kickstart. Tem um outro problema que a gente precisa fazer troubleshoot. Bom, continuando aqui o troubleshoot, né? Essa aqui é a placa. Vou colocar aqui na outra câmera para vocês verem. Essa aqui é a placa que está funcionando, tá? Então ela tá agora lá, ó, com a mão lá do Amiga, né? E eu tenho essa câmera térmica. Ela não é a melhor que existe, não, né? Mais cara, mas ela dá pra gente ver direitinho o que tá acontecendo, tá? Vou mostrar pra vocês. Esse ponto agora, deixa eu trocar a câmera aqui para essa que tá aqui. Se vocês olharem aqui, deixa eu tentar mostrar para vocês. Esse ponto que tá aqui vermelho agora são os reguladores de tensão. Então os reguladores de tensão, eles mostram uma temperatura mais elevada, é normal isso acontecer, tá? Ali no meio é o FPGA. O FPGA ele também tem esse comportamento, ele fica um pouco mais aquecido no centro, né? Às vezes quando a gente detecta que ele está nas periferias, um pouco mais quente, é algum problema no FPGA, mas não parece ser esse caso. E vocês verem que se eu arredar mais para o lado, não tem nenhum outro ponto que está mais quente, principalmente o 68.000, né? Ele não mostra tanto calor. Ali já é o ARM, né? As memórias também, elas operam bem frias, né? Então vocês veem que a única coisa que está na placa normal, que tem realmente está mais aquecido, são os reguladores de tensão e um pouquinho o ARM e o FPGA. Mas agora o que eu vou fazer vamos colocar aqui a placa que a gente está fazendo troubleshoot, né? Vamos comparar e ver como é que é a temperatura dela. Vou colocar aqui o cartão. Vamos conectar o vídeo novamente. Conectar a energia. Ele vai dar boot. Né? Carregou o firmware para o Altera, ou para o FPGA, para o Xilinx. E a tela está azul, sem interferência, tudo legal. E aí agora, se eu colocar a câmera novamente, vocês vão ver que tem um comportamento diferente. A mesma coisa, então os reguladores de tensão estão aquecidos, tem um ponto lá no FPGA e olha aqui, ó, tem um ponto no 68.000. Então, em princípio, esse não deveria estar acontecendo. O 68.000 também deveria operar com uma outra placa, né, sem esse aquecimento aí centralizado, ele está o ARM. Né. Então, esse cara aqui precisa fazer remover e substituir por um outro processador. Então vou desconectar a placa, vou colocar ela no microscópio e a gente vai remover e
ressoldar o 68.000. Eu vou acelerar aqui para a gente não perder tanto tempo com isso, tá? Então acabamos de soldar aqui o 108.000. Então agora vamos testar a placa. Vou ligar aqui, vou colocar o cartão, cabo de vídeo e vamos ligar a energia. Então ele botou, carregou o firmware, deve ter copiado lá para a memória, vamos colocar aqui na telinha. Tá lá. Então agora está funcionando com a mão e o disquetinho. Então realmente era o processador que estava pifado. Bom, pessoal, agora o que a gente vai fazer é, eu tenho essas duas placas, a gente vai tentar fazer uma caixinha para ela. Eu vou primeiro fazer ela no papelão com laser, né, para a gente validar todas as distâncias, etc. Então eu vou medir tudo e vou montar um modelo que aí eu volto para mostrar para vocês quando o modelo estiver pronto. E aí a gente vai fazer a primeira vez em papelão, né, para poder testar tudo certinho, ver todo o encaixe da caixinha, os buracos, etc. E aí quando tiver ok, a gente vai cortar uma em acrílico preto para poder testar. E aí se der tudo certo, a gente pode também tentar cortar uma no acrílico